Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro Peça e Será Atendido. Esse livro aqui então da Esther Hicks, ela que canaliza então as informações daquele pool de consciências que se autodenomina os Abrahams. E nesse livro então, como o nome diz, eles vão nos ensinar como ser atendidos nos nossos pedidos. Então uma das dicas que ele já deu aqui é que eles vão nos lembrar de quem nós somos, porque aí então a gente deve se lembrar de que nós somos seres divinos infinitos, nós estamos fazendo uma passagem encarnados num corpo humano, porém nós não somos esse corpo, nós estamos humanos, nós somos seres espirituais, nós não somos seres humanos fazendo uma temporada espiritual, e sim nós somos seres espirituais fazendo uma temporada na carne, uma temporada humana. Só que para que ficasse legal, que ficasse interessante para que a gente pudesse aproveitar mais essa temporada, nos foi dado um chazinho de esquecimento. E também nós fomos colocados aqui nessa dimensão, nessa realidade tridimensional, e que é relativa, que aqui não há nada absoluto, exceto a certeza de que nós somos todos animados pela centelha divina, que nós temos todos dentro de nós aquele sopro divino, que nós temos a centelha divina dentro de nós, que nós temos a nossa presença, eu sou, como diz o mestre Saint-Germain, o nosso outro eu, como chama o Napoleão Hill, ou a nossa essência divina, o Espírito Santo em nós. E então, se a gente tem essa certeza que isso é absoluto, a gente entende também que para estar se fazendo essa travessia aqui como humanos, que há que se ter leis também. Então existem as leis absolutas da natureza e há o livre-arbítrio, que é uma lei também. O próprio Jesus Cristo diz ali no livro Há 2000 anos que eu estou fazendo, nos sábados, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, que conta a vida de Emmanuel há 2000 anos, quando ele era um senador romano. Emmanuel, o que eu digo, é o mentor de Chico Xavier, e o livro é psicografado por Chico Xavier e ditado pelo próprio Emmanuel. Então Jesus Cristo ali, ele diz ao senador Públio Lentulus que ele estava, quando eles se encontraram, que ele estava tendo um minuto glorioso na vida dele, que ele poderia mudar toda a realidade dele, assim como aconteceu com Paulo de Tarso, que também vinha em uma caminhada totalmente ignorando a centelha divina dele, ignorando a mensagem divina da fraternidade e do amor incondicional, por fanatismo, no caso de Paulo de Tarso, e mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o senador Públio Lentulus, porém ambos tiveram a oportunidade de se encontrar com Jesus Cristo, e o primeiro, assim que se encontrou, mudou, virou a chave, e aí ele continuou a caminhada dele, óbvio, passando sobre o crivo da lei, da causa e efeito, porém, como ele próprio disse, quem vive não sou mais eu, é Jesus Cristo que vive através de mim. Ele foi colhendo tudo aquilo que ele plantou, mas sabendo que aquilo era a bênção divina, que ele não estava sendo castigado, ele estava assim tendo a oportunidade de se limpar. Já Públio Lentulus não teve essa mesma, não caiu a ficha para ele nesse momento, ele continuou na caminhada errônea dele, plantou muito mais sofrimento, e Jesus Cristo disse, eu não vim para passar por cima de nenhuma lei, porque se ele pudesse passar por cima do livre-arbítrio dele, ele teria sacudido ele ali, teria obrigado ele a entender o que ele estava dizendo. Mas não, ele disse, eu não posso passar por cima de nenhuma lei. Todo esse preâmbulo para dizer então que eu acredito que aqui nessa realidade relativa, as únicas coisas absolutas como todo, em que nós todos estamos inseridos, são as leis que regem essa nossa passagem aqui e a nossa presença divina, isso é absoluto. E a mensagem de Jesus Cristo sobre o amor e a fraternidade incondicionais. Então, é por isso que eu falei disso, porque nós estamos aqui no capítulo 6 desse livro, que está tratando exatamente da lei da atração. É a mais poderosa do universo.
E aí, ali no vídeo anterior, nós terminamos assim, quando ele estava dizendo sobre a redescoberta da arte de permitir seu bem-estar natural. E aí ele disse, ela consiste em permitir que o bem-estar do universo flua de forma constante e irrestrita para a sua experiência. E aí ele diz que assim que a arte da permissão é a arte de não resistir a esse bem-estar que a gente merece, o bem-estar que é natural, o bem-estar que é o nosso legado e a fonte do nosso ser verdadeiro. Então aí entra aqui, eu acredito, aquela parte da lei do livre-arbítrio, que Jesus Cristo disse que ele não veio burlar, nem ele nem Deus podem burlar. É assim o jogo, eles vão tomar chá de esquecimento, eles vão ter lá luz e sombra, vai ser tudo relativo, mas eles vão ter o livre-arbítrio para escolher o que eles quiserem fazer. E a gente não pode se meter. Então é por isso que está aqui, ele chama isso também a arte da permissão. Então nós temos a permissão de nos darmos, a gente pode se dar a permissão de estar no bem-estar, que como ele já disse ali nas páginas anteriores, é quando a gente está conectado com a nossa centelha divina, ou de estar vivendo os maiores sofrimentos, estar na falta e na escassez em todos os setores, especialmente aquele que tira a paz de espírito, porque quando a gente fala em falta e escassez, a gente logo vai para o lado monetário, para o lado das finanças. Porém, eu acredito que a pessoa mais rica do mundo, se ela não tiver paz de espírito, se ela não tiver saúde, ela não tem nada. Eu acredito que ela daria toda a fortuna dela, todo o dinheiro dela para comprar essas duas coisas. Então, é disso que ele falou aqui, dessa nossa permissão. E a gente permite quando a gente está no presente, quando a gente está vivendo o aqui e agora. E porque é só assim que a gente pode estar em contato com a nossa centelha divina. Quando a gente está sofrendo no passado ou está ansioso com o futuro, a gente se afastou. Então a gente não permite mais essa conexão e aí a gente não sente mais bem-estar. Continuando então, abra as comportas e deixe o bem-estar fluir para dentro de você. No lugar onde você se encontra neste exato momento, veja-se como o beneficiário do poderoso fluxo do bem-estar. Tente imaginar que está se deixando levar pela corrente desse fluxo formidável. Sorria e procure aceitar que você o merece. Então, porque olha aqui, ele chamando a gente para o presente, no lugar onde você se encontra, é o aqui, nesse momento que você está agora, é o agora. Então é um eterno aqui e agora, sempre, e só o que existe. Então, se a gente nesse momento, a gente está aqui presente de corpo inteiro aqui, de corpo e alma aqui, de mente, de tudo, com a presença aqui, a gente vai sentir essa brisa, eu vou sentir essa brisa que está passando. Mas se eu estiver ali ansiosa, me preocupando com o meu futuro, que eu não sei nem se vai acontecer, mas eu já estou me preocupando, porque sou eu que tenho que estar no comando, não tem ninguém para comandar, então eu tenho que me preocupar, vai que aconteça alguma coisa que não seja bom, aí eu já perdi. Eu não posso ouvir aqui o som assim do vento. Agora tem um som é um pessoal que está limpando ali a grama, uma máquina ligada. A gente pode, tem até uma meditação que a gente fecha os olhos e a gente fica ouvindo os sons, o som dentro do som, tentando tirar todo o som, ficar só com silêncio. Mas isso só acontece quando a gente se permite, quando a gente está no presente. E aí ele continua. É claro que essa capacidade de sentir que merece o poderoso fluxo do bem-estar depende do que esteja acontecendo na sua vida. Em algumas circunstâncias, você se sente uma pessoa de muita sorte. Em outras, nem tanto. Preste atenção. Quando você se sente uma pessoa de sorte e espera que boas coisas fluam para você, isso indica que se encontra num estado de permissão. Olha aí, gente, vamos prestar atenção aqui então, ele dizendo, como é que a gente faz para permitir então? Vai que a gente está assim inconsciente, a gente não está no presente realmente, a gente está sofrendo com o que passou no passado ou ansioso com o que não aconteceu ainda, com medo do futuro. Aí como é que a gente faz? A gente tem que, para entrar no fluxo do bem-estar,
a gente tem que tá bem com a gente mesmo, porque olha aqui a chave que ele está passando. Quando a gente se sente uma pessoa de muita sorte, a gente espera que coisas boas fluam para a nossa vida. E se a gente espera que coisas boas fluam, a gente tem essa fé que isso vai acontecer sem que a gente precise estar ali. É como o nosso organismo, a gente não precisa ficar mandando as células, olha, agora mandar o coração, olha, bombeia o sangue agora para aquela célula, porque ela, se ela ficar agora sem receber o fluxo de sangue, ela vai ser prejudicada, então vai bombeando. A gente não, está tudo acontecendo no nosso corpo, as células vão sendo renovadas, tudo acontecendo da forma mais tranquila, mais fácil e mais perfeita possível, especialmente enquanto a gente consegue manter a nossa boa saúde. A mesma coisa com a natureza, a gente não precisa falar para a primavera, olha, agora é você, vai, começa a dar flor aí, não precisa falar no outono, olha a árvore, dá fruto aí, não precisa falar para as flores, vai, faz a clorofila. Não precisa, cada um faz aquilo que deve ser feito, não precisa falar para os passarinhos cantem. E como é que a gente acredita que na nossa vida, então, não haveria essa coisa dessa organização ali de alguém que está muito acima, que está vendo tudo, que está velando por nós, não é? Então, eu acredito que é isso, quando a gente está sentindo que a gente é uma pessoa de sorte, a gente espera que boas coisas fluam, então é porque a gente tem aquela fé, a gente confia. Agora, quando a gente não espera receber boas coisas, então a gente está no nível de resistência. Então ele está dizendo que quando você se sente uma pessoa de sorte e espera que boas coisas fluam para você, você indica que se encontra num estado de permissão. Mas quando se sente perseguido e não espera receber boas coisas, está num nível de resistência. Ou seja, nós resistimos ao bem-estar que está, ao fluxo do bem-estar que está disponível para a gente. Desejamos que ao continuar a ler e reler nossa mensagem, você consiga ir se libertando de qualquer hábito de pensamento que o leve a rejeitar o fluxo do bem-estar. Olha bem, gente, prestando bem atenção, que o leve a rejeitar o fluxo, a opor resistência, porque o fluxo está aí, assim como Deus, como Criador, como a centelha divina em cada coisa, como o todo, como a fonte, como ele chama aqui, está cuidando de tudo, está cuidando das estações do ano, para que tudo se passe como deve se passar, está cuidando da vida dos passarinhos, das flores, da natureza toda, está cuidando de tudo, está cuidando da gente também. Então, se a gente tem essa consciência, se a gente tem essa confiança, aí a gente não opõe resistência, a gente não pensa que somos nós que estamos no comando e a gente não precisa ficar com medo de nada, a gente não precisa achar que porque uma pessoa subiu num telhado assim, está ali fazendo uma coisa, um concerto, a gente fica aqui, meu Deus, ele vai cair, o que vai acontecer? Não, se for para cair, vai cair, não adianta a gente fazer nada. E se não for, mas eu acredito que tem alguém ali no comando, que não é assim. Então é só a minha forma de interpretação da coisa, tá bom, gente? Queremos que entenda que, se não fossem os pensamentos resistentes, aqueles adquiridos durante o trajeto físico e que não estão em alinhamento vibrátil com o fluxo do bem-estar, você seria um receptor total desse fluxo, pois você é uma extensão literal dele. Uma extensão literal dele, ou seja, você está nele, você está contido por ele, porque esse fluxo do bem-estar ele vem do vácuo quântico, ele vem daquela onda que nós estamos todos mergulhados. Então, se a gente só não consegue receber esse bem-estar se a gente estiver desalinhado, se a gente não estiver em alinhamento vibrátil, que ele já falou ali atrás, que tudo que... E como é que a gente fica em alinhamento vibrátil com o fluxo? Quando a gente está
na mesma vibração, fica redundante, né? Quando a gente está na mesma frequência, como é que a gente entra na frequência do todo? E até a própria Esther Hicks, que tá recebendo essa canalização, ela deu o exemplo dela, ela disse que a vida dela era maravilhosa, ela ficava na alegria o tempo todo, ela estava casada há 4 anos, sem nenhuma desavença, ela tinha alegria na vida dela, é a alegria que a gente tem que chamar, tem que convidar para estar na nossa vida. E como que a alegria, ela acompanha quem? Aquela pessoa que entendeu que criticar, julgar e reclamar só vai fazer mal para ela própria, que ficar ruminando mágoa e ressentimento e quem sabe pensando em vingança é como Napoleão Hill diz, carregando um carvão em brasa esperando para jogar na outra pessoa. Então é isso que faz com que a gente saia da frequência, que a gente não consiga estar em fase com o todo. Então é isso que ele chama de alinhamento vibrátil. E é só se a gente estiver nesse alinhamento vibrátil com o fluxo do bem-estar, então nós seremos receptores totais desse fluxo, porque você é uma extensão literal dele. Ou seja, você é ele é você, nós somos literalmente esse fluxo, uma extensão literal desse fluxo. Portanto, você é totalmente responsável por permitir ou não a entrada do bem-estar. Não estamos dizendo que seja fácil, pois os acontecimentos e as pessoas que o cercam podem influenciá-lo para permitir ou rejeitar esse fluxo. Então, aqui ele diz primeiro que nós somos responsáveis por permitir ou por resistência a esse fluxo, como ele vem dizendo, e aí é como a Oprah Winfrey diz sobre aquele poema Invictus, Capitão da minha alma, Senhor do meu destino. Ela diz que quando ela entendeu a profundidade dessas palavras, ela entendeu o que queria dizer exatamente isso: eu sou responsável. Se o que eu estou vivendo é bom ou ruim, fui eu que criei, eu sou responsável. E depois ele diz que nós somos totalmente responsáveis, mas que ele não está dizendo que seja fácil, pois os acontecimentos e as pessoas que nos cercam podem nos influenciar para permitir ou rejeitar esse fluxo. E aí eu me lembro ali desse livro mesmo, Capitão da minha alma, Senhor do meu destino. Eu fiz também uma série com ele, eu deixo a playlist aqui se quiser ver, do Napoleão Hill, em que ele diz exatamente o quanto a gente é aberto à influência do nosso entorno, desde as pessoas mais próximas até ir se afastando, até a mídia, até todos os programas que a gente vê, até agora toda a internet, toda essa informação que nos vem, tudo isso nos influencia, sem falar em tudo que acontece na escola e sem falar na religião, tudo isso nos influencia. Mas de fato, só depende mesmo de você. Você pode abrir as comportas e deixar o bem-estar entrar, ou pode escolher pensamentos que o mantenha afastado daquilo que é seu. Olha aqui que legal então entender isso. Ele dizendo que não é fácil permitir ou não a entrada do bem-estar, que às vezes a gente opõe resistência até porque a gente tem essa influência toda do nosso externo, porém só depende da gente. Se a gente decidir, se a gente tiver força de vontade, como explica também o Napoleão Hill no livro que eu citei, ele diz que a força de vontade é o carro-chefe das nossas faculdades mentais. Tudo que a gente quiser conseguir, a gente tem que passar pela força de vontade. Se a gente não estiver interessado, se ainda não estiver doendo bastante para a gente querer mudar, então vai continuar da mesma forma, porque tudo só depende de nós mesmos. E aí ele continua, você pode abrir as comportas do bem-estar, para o bem-estar entrar, ou pode escolher pensamentos que o mantenham afastado. E aí chega de novo na tecla que o Napoleão Hill bate o tempo todo, ali em toda a filosofia de sucesso dele, que tudo começa com pensamento. Tudo se oriunda do pensamento, porque o que cria é o sentimento, mas o pensamento é aquilo que vai estar dando então condição para que esse sentimento se transforme em emoção e aí a gente pratica uma ação. Então esse pensamento é o que
vai fazer com que a gente consiga pegar as rédeas. Se nós formos, como a Catherine Ponder diz no livro dela, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, eu também fiz uma série, eu deixo aqui para você se quiser ver, que nós devemos ser os guardiões da nossa mente, nós devemos ser os observadores conscientes do que a gente está pensando, porque é disso que depende toda a nossa existência, tudo que a gente vai viver na nossa realidade. Mas mesmo que você decida resistir a ele, ao fluxo do bem-estar, esse fluxo está correndo constantemente para você. Ele nunca acaba, nunca se cansa, está sempre à sua espera. Então ele dizendo que nunca a gente vai ser deixado ali na beira da estrada. Olha, você está fazendo muito barulho aqui no carro, já falei que não quero fazer uma viagem tranquila, vou avisar só mais uma vez. Aí eu continuo fazendo barulho, aí ele para, abre a porta e fica aí, deixa a gente ali na beira da estrada, sozinho, de noite, chovendo, sentado ali num cone. Então isso não existe com Deus, isso não existe com o nosso Criador. Isso não existe, porque é Deus animando cada um de nós. Então, quem pensa dessa forma eu acredito, a minha forma de acreditar está equivocado. Isso não existe. Deus não abre mão, não abre a porta e deixa ninguém na rua, não manda ninguém para o inferno. Isso não existe. E é isso que ele está dizendo aqui, então, que esse fluxo, porque esse fluxo vem da fonte, esse fluxo é a própria fonte divina. Então, ele nunca acaba, nunca se cansa, está sempre à sua espera, está sempre à nossa espera. E quando a gente acorda, quando a ficha cai, é aquilo que aconteceu ali com aquela parábola do filho pródigo. Quando ele volta para casa, o pai manda preparar aquele churrasco maior, aquela festa mais grandiosa possível, convida todos os amigos, o irmão que fica enciumado, porque ele teve ali, fez tudo direitinho, mas o pai disse, esse estava perdido, esse voltou, olha que alegria, e é desse jeito. Enquanto a ficha não cai para a gente, enquanto a gente vai flertando com a escuridão, aqui onde há luz e sombra, a gente, o que mais Deus está fazendo é ali rezando, ele fica rezando para que a gente acorde, que a gente volte para Ele. Vai ser um momento de festa. Quanto mais a gente se sujar lá, Ele vai nos dar a oportunidade de vir nos limpando. Quando a gente chegar novamente nos braços dele, totalmente limpos, meu Deus, Deus vai se regozijar, vai ficar muito feliz. Tá bom, gente? Para não ficar muito comprido, eu deixo essa última parte desse 6º capítulo, que é a lei da atração, é a mais poderosa do universo. Estou falando sobre a lei da atração, e vai ser você está na posição perfeita para começar. Eu deixo para o próximo vídeo, tá bom? E aí eu espero que vocês estejam também amando esse livro que me apareceu, e que eu estou super feliz de ter seguido o fluxo para estar então lendo esse livro, que não tinha me passado ainda quando eu estava pensando nos livros que eu leria depois do Napoleão Hill. E aí apareceu esse livro aqui, então, e eu estou super feliz de ter seguido essa intuição e estar lendo, porque está sendo fantástico. Eu espero que para vocês também, espero que vocês estejam gostando. Se sim, se vocês quiserem compartilhar com alguém que possa gostar também, eu vou ficar super feliz. Se vocês quiserem deixar a curtida de vocês, se quiserem me mandar uma mensagem, muito grata a todos vocês que mandam, muitíssimo obrigada mesmo. Nunca que eu pensei, quando eu pensei em começar, nunca pensei que tivesse gente assim vindo comigo mesmo, e isso me faz querer fazer cada vez com mais qualidade. Por isso que eu fiquei tão feliz de ter sido indicada, ter sido guiada para ler esse livro, que eu realmente acredito que vai ser muita contribuição para a vida de vocês. Muitíssimo obrigada, e eu espero ver vocês todos no próximo vídeo. Tchau!